E aí, galera, beleza? Aqui é do canal Físico Leigo. Quem está falando com vocês é o próprio Leigo. E bom, esse aqui é o primeiro vídeo de um canal que vai ter o seu foco no assunto de física e ciência, mas mais puxado para física. E o que vai acontecer? Nos vídeos, a gente vai ter uma abordagem resolvendo exercício, explicando os assuntos. A gente não vai pegar um assunto e fazer uma aula diretamente dele. Aqui a proposta é outra, entendeu? É resolver o exercício e enquanto vai aprendendo, a pessoa vai vendo já a aplicação daquela teoria na prática. E bom, o público-alvo desse canal é para o público geral. Vai ter vídeos com questões de ensino médio, vai ter vídeo com questões de ensino superior, vai ter vídeos com questões do Enem, para a gente estar conseguindo aí pegar toda a parte da física e trazer para diversos públicos. Porque eu sinto que está faltando esse tipo de canal para quem é do público que gosta de física. Eu vejo que tem muita matemática por aí, vários canais de matemática muito legais, mas eu acho que está faltando algo assim, principalmente para o ensino superior, está faltando conteúdo. E justamente por isso, aí nosso foco vai ser mais em física mesmo. A parte mais detalhada da matemática, eu vou deixar para os canais de matemática. Tem vários canais aqui no YouTube que você pode estar assistindo, mas o canal aqui vai estar focado mesmo em, em física, nas explicações físicas, nos conceitos físicos, e a parte mais detalhada da matemática, vocês podem estar procurando mais aprofundado num canal de matemática. Claro que aquilo que a gente for usando, eu vou comentando aquilo que eu estou fazendo, mas o foco não vai ser esse, o foco vai ser o entendimento físico do problema. Então, hoje o vídeo vai se tratar de movimento oblíquo, tá? Ou movimento de projétil, movimento parabólico, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Para a gente entender o que é o movimento oblíquo, eu vou estar aqui relembrando alguns conceitos de MRU e MUV, que são os dois temas que aborda o movimento oblíquo, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado, que tem aceleração uma aceleração constante no movimento uniformemente variado, e no movimento retilíneo uniforme tem uma velocidade constante, certo? Então vamos dar uma lida aqui no exercício e ver o que está falando pra gente. É o exercício 3.16, o nome do livro se chama Física Básica, volume 1, o do autor Moisés, certo? Então vamos ler aqui. Um caminhão lança o projétil por cima de uma montanha de altura H, primeira informação, de forma a passar quase tangenciando o cume C. Outra informação importante. No ponto mais alto da sua trajetória. Ok? A distância horizontal entre um canhão e o cume é R. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade D. Figura 3.33. A gente vai dar uma olhada melhor nessa figura. Determine a distância horizontal, ele quer a distância horizontal, entre o ponto de lançamento e o ponto P, onde o projétil atingiu o solo em uma função de R, D e H. Resumindo a ópera aqui. Ele fala que o projétil ele vai ser lançado daqui, no ponto O, e ele vai fazer uma trajetória que vai tangenciar o cume C, aqui, certo? Até que ele vai cair e vai chegar numa depressão de altura D, ok? E ele vai cair exatamente no ponto P. Ele fala também que a distância entre a origem da onde o projeto é lançado e o cume é uma distância R, certo? Ele quer a distância horizontal entre o ponto O e o ponto de chegada do projétil P, certo? Então é isso que ele quer. E bom, isso aqui a gente já pode ver que é um movimento parabólico, certo? Isso aqui é um movimento parabólico. Por que parabólico? Para quem não sabe, a parábola ela é algo assim, ou assim. Então, se chama de movimento parabólico porque a trajetória do projétil é justamente uma parábola, ok? E vamos entender então as leis que regem esse movimento. Para a gente entender melhor, eu vou fazer outro desenho mais simplificado que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, beleza? Pronto, pessoal. Esse vai ser o desenho onde a gente vai analisar o problema. Repare que eu tirei todo aquele desenho que estava aqui da montanha e tal e deixei só as coisas mais importantes que a gente vai utilizar para calcular essa trajetória. O desenho na física, pessoal, é algo muito importante para que a gente consiga visualizar de maneira menos abstrata o problema, entendeu?
É claro que a gente pode fazer as contas tudo na mão, sem desenho nenhum, a gente pode fazer isso. Mas quando a gente faz o desenho, um desenho elaborado que vai nos trazer a informação de maneira mais clara, facilita muito o nosso entendimento do problema. Então é por isso que toda vez que vocês forem fazer um exercício de física, faça o desenho representando aquele problema, para tu conseguir visualizar melhor o que você está fazendo. O que a gente vai analisar primeiro? O que a gente vai entender primeiro aqui? A gente tem aqui um vetor, certo? Um vetor. É um vetor velocidade, ok? Mas, quando a gente vai fazer um exercício ou estudo do movimento de projétil, a gente aprende uma coisa chamada princípio da independência do movimento. O que esse princípio diz? Que quando a gente tem um movimento de mais dimensões, de um movimento que atua em mais de uma dimensão, a gente pode analisar o problema como se fosse movimentos de uma dimensão só, entendeu? E depois no final a gente soma tudo. Como assim? Eu sei que compliquei um pouco as coisas aqui, mas vamos entender aqui. Ó, se a gente tem uma trajetória assim, certo? E aqui eu tenho uma bola. Ele está fazendo, obviamente, essa trajetória. Mas repare que ele faz dois movimentos ao mesmo tempo. Ele está indo para cima e ao mesmo tempo está indo para frente, certo? Só que é muito complicado a gente estudar e entender esse movimento utilizando o vetor resultante desses dois vetores. É muito mais simples a gente estudar cada movimento independente. Então, a gente vai estudar, primeiro, um movimento só, seja lá qual for ele, pode ser primeiro o movimento vertical, e depois a gente pode estudar o movimento horizontal e estudar eles independentemente. Um movimento não interfere no outro, só que cada movimento vai ter as suas características que eu vou explicar para vocês, ok? Mais para frente. Mas primeiro, vamos observar aqui. Dito isso, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem um vetor velocidade aqui, que esse vetor, na verdade, é o vetor resultante, porque esse vetor velocidade ele tem duas componentes. Ele tem a componente no eixo x, que eu vou chamar de Vx, e ele tem a componente no eixo y, que eu vou chamar de Vy. E através dessas duas velocidades nas componentes vertical e horizontal que eu vou estudar os movimentos de forma separada. É aí que vai vir o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. O movimento na vertical, ele vai respeitar o movimento uniformemente variado, e o movimento na horizontal vai respeitar o MRU, o movimento retilíneo uniforme. Então, quando a gente for tratar um problema que ele vai estar em mais de uma dimensão, a gente com certeza a gente deve analisar os movimentos desse corpo de forma individual e depois juntar tudo. É isso que a gente vai fazer. Beleza, mas quais são as equações que regem o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado? A equação do MRU é a mais simples. X igual a x0 mais vt, onde a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. Que informação física traz para a gente isso? Se a velocidade no movimento retilíneo uniforme é constante, e aqui eu disse que na horizontal, o movimento que ordena esse projétil é o movimento retilíneo uniforme, então a gente pode concluir que quando a gente analisa o movimento independente na horizontal do projétil, a velocidade é constante, ela não muda. Então, se ele sair da sua posição inicial com uma velocidade, sei lá, de 5 metros por segundo na horizontal, ele vai chegar exatamente com a mesma velocidade no ponto final, ou exatamente os 5 metros por segundo. A gente pode entender que no movimento oblíquo, a velocidade é constante no movimento horizontal do corpo, certo? No movimento em que ele vai para frente. E as equações do MUV são essas. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A outra, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. A outra, v, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a variação da posição. Toda vez que vocês verem esse triângulo, significa variação, chamado de delta, o nome desse triângulo. Ok? Ele aparece bem aqui também. E o que a gente pode concluir do movimento vertical? A gente pode concluir que o movimento vertical ele
respeita o movimento uniformemente variado, então ele necessariamente precisa de uma aceleração constante. Precisa estar acontecendo uma aceleração constante nesse movimento. Aí eu te pergunto, qual é essa aceleração? Quando a gente joga uma bola para cima, a aceleração que está atuando nessa bola, ela é para cima, no caso, ou para baixo? Uma maneira muito óbvia de a gente enxergar isso é que quando a bolinha fizer essa trajetória e chegar aqui no ponto mais alto, a velocidade dela vai ser zero. Se a velocidade no ponto final da bolinha é zero, significa que existe uma aceleração que fez essa bolinha frear, que ela está justamente contrário ao movimento. Porque se a bolinha estava indo para cima e ela, em determinado momento, fica com velocidade igual a zero, sendo que ela estava com uma velocidade e a velocidade dela zerou, então alguma coisa parou. Alguma aceleração, alguma força parou essa bolinha. Essa aceleração que fez com que a bolinha tivesse velocidade igual a zero e começasse a cair de volta é justamente a aceleração da gravidade. Então, no movimento oblíquo, a aceleração que vai atuar no movimento vertical é justamente a aceleração da gravidade, que no caso, ela aqui vai ser negativa, porque o vetor da aceleração da gravidade está contra o meu vetor de referência. O meu vetor de referência está para cima. Então, tudo que estiver para cima é positivo e tudo que estiver para baixo é negativo. Eu acho que a gente já tem tudo para poder começar a analisar o problema. Bom, ele quer a distância D. Ele quer a distância D. Como que eu vou fazer para achar essa distância D? Primeiro, eu vou identificar quem é D. Bom, D é essa distância aqui, a gente já viu. Então, a gente pode concluir que D é igual a R mais ΔR. Por quê? Porque D não é essa distância aqui toda? É. Então, D vai ser R mais essa variação de espaço aqui, ó. Entendeu? Repare, não é R mais Rzinho. É diferente. É R mais a variação do espaço. Ok? Variação do espaço. Que é justamente essa distância bem aqui. Então, vai ser a distância R mais essa distância aqui, que vai ser igual a D. Ele diz que ele quer o resultado das nossas contas em função de R, D e H. Bom, o R já está aqui, certo? O R já está aqui. Então, a gente só vai precisar encontrar esse D e o H, certo? Beleza. Então, vamos lá analisar o problema. A maneira mais simples, mais objetiva de analisar esse problema é analisar primeiro do ponto C até o ponto P. Porque eu já tenho todas as informações para calcular o tempo de queda desse projétil. Eu já tenho todas as informações. Então, eu tenho mais informações, eu tenho maneiras mais práticas de calcular esse tempo do que se eu fosse calcular do movimento inicial, da posição inicial, no caso. Então, por isso que eu achei mais prático começar a analisar o movimento da metade para frente, beleza? Vamos calcular, então, o tempo de queda até o ponto P. Bom, o que a gente pode analisar aqui? A velocidade, vou chamar aqui de VC, a velocidade no ponto C é igual a zero. No movimento oblíquo, no ponto máximo, a velocidade é sempre igual a zero. Na altura máxima, a velocidade é sempre igual a zero. No lançamento vertical também e no movimento oblíquo também. O ponto máximo, na altura máxima, a velocidade sempre vai ser igual a zero. Então a velocidade em C é igual a zero. Beleza? E isso é uma informação muito útil. Bom, essas equações aqui são equações horárias, porque todas elas dependem do tempo, menos essa aqui, que depende da posição. Bom, se essas equações todas têm tempo, então eu preciso, obviamente, usar alguma delas. Qual vou utilizar? Vamos analisar então. X, tá? X é a posição. Então, toda vez que tiver X, eu estou me referindo à posição. Beleza? Eu tenho a posição inicial? Tenho. É o C, exatamente. A posição inicial é no ponto C, que está na altura H. Tenho a posição final? Tenho. É justamente o ponto P, na altura menos D. Eu tenho uma velocidade? Tenho. Tenho uma velocidade. E eu preciso do tempo. Eu posso utilizar essa equação, já que só tem uma incógnita? Não. Não pode. Por que que não posso? Porque para a gente utilizar essa equação, a gente tem que estar analisando o movimento na vertical. Aí está analisando o tempo de queda. Se é o tempo de queda, a gente está analisando o movimento acelerado, que está sofrendo uma aceleração, porque o projétil está caindo.
Então a gente não pode utilizar essa equação onde a velocidade é constante, porque não é. A velocidade aqui no ponto C é zero. E cada vez que ele for caindo, a velocidade dele vai aumentando justamente por conta da aceleração da gravidade. Então, a gente não pode utilizar essa equação por isso. Bom, então quais são as equações que têm aceleração? Vamos analisar então. Eu tenho velocidade final? Não, não tenho velocidade final. Eu tenho velocidade inicial? Tenho velocidade inicial e ela é zero. Eu tenho aceleração? Tenho, aceleração da gravidade. E eu quero achar o tempo. Mas eu não tenho esse. Então eu vou ter duas incógnitas na minha questão, na minha equação. Então, provavelmente não é essa que eu devo utilizar. Eu tenho a posição final? Tenho. É justamente o menos d aqui. Eu tenho a posição inicial? Tenho. É o h aqui. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. É o zero. Velocidade igual a zero. Eu tenho aceleração? Tenho. E o tempo eu quero achar. Bom, vamos utilizar essa equação então. Por quê? Porque eu tenho a posição final, tenho a posição inicial, tenho velocidade e tenho aceleração, me resta achar o tempo. E é o tempo que eu quero. Eu não quero outra, não quero velocidade, não quero posição, eu quero só o tempo. E essa equação vai proporcionar que a gente faça isso, que a gente consiga calcular o tempo. Certo? Até porque foi a última função horária que sobrou. Então, estava na cara que a gente ia precisar utilizar ela, já que as outras não servem. Vamos lá então, vamos calcular esse tempo. Vamos pegar nossas informações aqui e jogar na equação. Mas primeiro vamos identificar aqui. X, que é a posição final, ela é menos D. Então, x igual a menos D. X0, que é a posição inicial, ela é igual a quem? H. Igual a H. Então, vamos colocar H aqui. Velocidade inicial é igual a quem? É igual a zero. 0 metros por segundo. A aceleração da gravidade, A, é igual a quem? É igual a menos G. Certo? Que é a aceleração da gravidade. Então, a gente pega essas informações e substitui nessa equação. Ok? Vamos lá fazer isso. X é igual a x0 mais v0 vezes o tempo mais menos g sobre 2, né? Vezes o tempo ao quadrado. Arrumando isso, eu tenho que menos d é igual a h. Isso aqui dá zero, vai sair. Então, menos meio de gt ao quadrado. Agora, basta a gente isolar o t para a gente encontrar o tempo. Então, passando h para o outro lado, nós temos menos h menos d é igual a menos meio de gt ao quadrado. Passando o 2, que está dividindo para o outro lado, ele vai multiplicando. Eu vou ter que 2 vezes menos h menos d é igual a menos g vezes o tempo ao quadrado. Passando o g que está multiplicando para o outro lado dividindo, nós vamos ter que 2g é igual a menos h menos d vezes o tempo. A gente pode colocar esse menos em evidência. Quando a gente fizer isso, aqui vai ficar positivo. Então, esse sinal de menos some. Aqui vai ficar positivo. E o menos vai vir aqui para frente. Um número negativo dividido por outro número negativo vai ficar positivo. Então, eu posso apagar isso aqui. Isso aqui vai ser sempre positivo. Então, eu tenho que esse t está elevado ao quadrado, basta eu tirar a raiz dos dois lados, certo? Então, raiz de 2g vezes h mais d vai ser igual a raiz de t ao quadrado. Raiz corta com o expoente, então, portanto, nós temos que t é igual a raiz de 2g mais h mais d, vezes h mais d, certo? Então, esse vai ser o tempo de descida até o ponto P. Bom, já que a gente calculou o tempo, a gente já consegue saber quem é o ΔR, certo? Eu consegue saber quem é o ΔR, porque a gente sabe quem é a posição inicial, que é o R, e a gente sabe quem é a posição final, que é o Rzinho. E o ΔR é o que a gente precisa para resolver a questão, entendeu? A gente precisa do ΔR para resolver a questão, porque ele quer a resposta em função de R, D e H. O R já está aqui, certo? A gente tem que tirar esse ΔR aqui para resolver a questão. E ele está justamente na horizontal, na distância horizontal. Não está na distância vertical, ele está deitado na distância horizontal. Então a gente vai analisar o movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme é muito simples, só existe uma equação. A gente não precisa matar a cabeça para
tentar descobrir qual equação que se encaixa melhor. Não, só tem uma. E só tem uma, é essa que a gente vai ter que usar, que é justamente a equação do sorvete, né? O pessoal conhece como equação de sorvete no ensino médio. E é essa que a gente vai utilizar. Então, reescrevê-la aqui, né? X é igual a x0 mais vt. Vt. No caso, é Vx, né? Porque é a velocidade no eixo horizontal, ok? Não é só V. V é a velocidade resultante do vetor vertical e do vetor horizontal. Aqui a gente está analisando, nesse movimento, a gente está analisando só o movimento horizontal. Então, é a velocidade só na horizontal, certo? É a componente da velocidade que está na horizontal. A gente vai utilizar. Bom, então, quem é x? Quem é x? X é igual a rzinho, a posição final, certo? Posição final. X0 é igual a quem? X0 é igual a R, posição inicial. Quem é Vx? Vx é igual a V cosseno de θ. Por que V cosseno, né? Bom, V cosseno porque aqui tem um ângulo, certo? Quando a gente tem um vetor de magnitude V, que é o tamanho do vetor, a intensidade do vetor, e a gente decompõe ele aqui, nas componentes, aqui a gente forma um ângulo, certo? Um ângulo θ. E essa componente aqui, que eu posso chamar de Vx, vai ser igual a magnitude do vetor vezes o cosseno do ângulo. E esse Vy aqui vai ser Vy igual a Vy igual a V, magnitude, vezes o seno do ângulo, certo? Então é por isso que esse V cosseno aparece, certo? E a gente tem um tempo, já. A gente tem um tempo. O tempo a gente calculou, raiz de 2 sobre G de H mais D. Então vamos colocar isso na equação, né? Rzinho é igual a Rzão mais V cosseno de θ vezes raiz de 2G H mais D. Pronto. Temos Rzinho. E para achar o ΔR é muito simples. Basta passar Rzão para o outro lado. Então vai ser R menos Rzinho igual a V cosseno de θ raiz de 2G H mais D. E quem é R menos Rzinho? Vamos voltar aqui. É justamente o ΔR aqui, a variação desse espaço. Então, ΔR, não, eu vou só apagar aqui. Então, isso aqui a gente pode substituir por ΔR. Já que a gente sabe que ΔR é igual a Rzinho menos Rzão. Então, vamos substituir lá. A gente achou o ΔR. A gente sabia que a distância era igual a R mais ΔR. E se a gente sabe quem é ΔR, basta substituir. E vai ser igual a R mais V cosseno de θ raiz de 2G H mais T. Bom, então aqui a gente concluiu a questão, né? Não, não concluímos. Por quê? Porque tem isso bem daqui, ó. Isso daqui é um problema. Por que é um problema? Porque a questão, ela quer a resposta em função de R, H e D. Certo? Tem R, tem H, tem D, mas isso aqui não faz parte. Entendeu? Isso aqui não faz parte. Então a gente vai ter que substituir isso aí para algo que esteja em função de R, H e D. Entendeu? Esse V aqui, não, essa resposta não está escrita só em função de H, de R, H e D. Entendeu? Tem um G aqui também. Isso tudo vai ter que sair. É só a resposta só quer algo, a resposta só aceita uma solução que esteja em função de R, H e D. Aqui nós temos uma velocidade, um cosseno e uma gravidade que devem sair daqui. Bom, então primeiro a gente deve achar quem é essa velocidade, V cosseno. Isso também é muito simples. A gente pode analisar agora o movimento agora assim da origem até o ponto C. Porque fazendo isso, a gente vai conseguir escrever a velocidade em função de R, H e D. Como assim? Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Bom, ele quer saber quem é V cosseno de θ. E V cosseno de θ é Vx, certo? É o Vx. Então, ele quer que a gente utilize a equação do MRU, que é a única equação que só tem uma, a única equação que tem no MRU. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Mesma coisa.
Qual é a equação? X igual a x0 mais VT. Só que agora a gente está analisando outra parte do problema. Vai ser informações diferentes dessas, certo? Então vamos lá. Bom, qual é a posição final? É R. R é a posição final. R é a posição final, certo? Então vamos escrever. Quem é X? É R. Quem é a posição inicial? É zero. Por quê? Vamos lá. Porque a posição inicial a gente está analisando o movimento daqui, ó. E aqui é zero. Então a posição inicial é zero, certo? Então vamos voltar aqui. Quem é V é quem a gente quer achar. Vx é igual a V cosseno de θ, certo? E quem é o tempo? Tem outro problema. Nós não temos o tempo, mas tem como calcular. E vai ser o mesmo princípio que a gente utilizou para encontrar esse tempo aqui, certo? A gente vai calcular o tempo agora não até o ponto P, mas sim até esse ponto bem aqui, que eu posso chamar de ponto K, por exemplo. Por que você me pergunta? Porque nesse tipo de problema, nesse tipo de movimento, o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de subida e o tempo de descida são os mesmos, são iguais. Entendeu? Se eu jogo uma pedra do chão, literalmente do chão, ele vai subir até uma certa altura, vai demorar um certo instante de tempo. Para ele voltar até o chão, vai demorar o mesmo tempo. Entendeu? Aqui é como, imagine se, pegar o vermelho aqui, imagine que isso aqui que eu estou passando em vermelho é o chão, certo? E aqui tem um buraco, e aqui continua o chão. É como se eu tivesse tacado uma pedra aqui, do chão, e aqui onde que era para ele parar no chão de novo, ele não parou, ele caiu dentro do buraco, certo? Caiu dentro do buraco. Então, demorou um tempo a mais até ele cair de fato no solo, certo? Mas até aqui, até esse ponto, eu posso analisar como se ele tivesse de fato caído no chão. Então, por isso que a gente vai calcular nesse ponto K, ok? Vai ser o mesmo princípio, só que agora, em vez da posição final ser menos D, agora a posição final vai ser justamente o zero, que é onde eu considerei zero, a altura zero, certo? Para cá é mais, para cá é menos zero, ou menos alturas negativas, e para cá alturas positivas, certo? E para calcular esse tempo, a gente vai utilizar o mesmo princípio para calcular, que a gente usou para calcular esse tempo aqui, que está em amarelo. Então vai ser a mesma equação, o que vai mudar é só a posição final, ok? E a posição final é justamente o zero. Então zero vai ser igual a h, que é a posição inicial, mais zero vezes o tempo, que é a velocidade inicial aqui, v0, que é igual a zero, mais meio de menos g vezes o tempo ao quadrado, certo? Então isso implica dizer que menos h, passando h positivo para o outro lado negativo, isso aqui é zero, igual a menos meio de gt ao quadrado, certo? Menos corta com menos, então vai ficar h igual a meio de g ao quadrado. Isolando o t, que é o tempo que a gente quer, a gente vai ter que 2h, passando 2, está dividindo, multiplicando para o outro lado, vai ser igual a gt ao quadrado. Passando o g para o outro lado, nós temos que t é igual a raiz de 2h sobre g. Esse é o tempo, certo? É o tempo em que ele leva para cair no chão, certo? E é o tempo também em que ele leva para chegar ao ponto C. E é o tempo em que ele leva para ir do zero até o ponto R aqui, certo? Porque ele está subindo, mas ele também está indo para frente ao mesmo tempo. Então, é esse tempo que a gente precisa para a gente encontrar aquela velocidade, que estava faltando o tempo para a gente conseguir calcular, certo? Estava faltando o tempo, bem aqui. Então, agora a gente já tem tudo, basta calcular. Então, vamos substituir aqui as nossas informações, certo? Vamos calcular isso aqui agora. Então, a gente sabe o quê? Que x0 e x é igual a r. Então, r é igual a 0 mais
V cosseno de θ vezes o t, que o t a gente já encontrou, é raiz de 2hg. E isso implica em dizer, então, que R é igual a V cosseno de θ raiz de 2hg. Certo? A gente quer ver cosseno, então vamos passar essa raiz para o outro lado, está multiplicando, ela passa dividindo. Então, portanto, V vai ser igual a R raiz de G sobre 2H. E pronto, a gente já sabe Vx, né? Vx é o V cosseno. Então, a gente já sabe quem é V cosseno, né? Só para deixar mais explícito aqui, né? Vou colocar aqui. É só ajeitar isso aqui para não confundir. V cosseno de θ é igual a R raiz de G 2H. Certo? Pronto. A gente já tem o V cosseno, que é o que a gente precisava para substituir aqui. Ok? Então vamos fazer isso, né? Vamos reescrever. D é igual a R mais V cosseno de θ vezes raiz de 2G H mais D. Isso implica dizer, então, que D é igual a R, substituindo o V cosseno pelo o que a gente encontrou aqui. Então, D vai ser igual a R mais R raiz de G sobre 2H vezes raiz de 2GH mais D. Certo? Agora, vamos ajeitar isso aqui. Vai ficar aqui D é igual a R mais R raiz de G 2H vezes 2 sobre G H mais D. Certo? Então, corta, 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 corta. Isso aqui vai ser igual a R mais Rzão raiz de 1 sobre H vezes H mais D. Dá para ajeitar mais. Então, vamos fazer isso. Dá para multiplicar aqui, né? Então, D vai ser igual a R mais Rzão raiz de 1 sobre H vezes H é igual a 1. 1 sobre H vezes D é igual a D sobre H. E essa aqui já poderia ser a resposta, mas para deixar igual a do livro, vamos colocar aqui, portanto, D é igual a R 1 mais a raiz de 1 mais D sobre H. Então essa é a nossa resposta. Era isso que nós estávamos procurando. É um exercício bem maçante, né? Bem de difícil raciocínio, tem que pensar um pouco. Não é um exercício tão simples, mas dá para abordar assuntos bem interessantes. E o que a gente pode relembrar desse exercício? O que a gente aprendeu com esse exercício? A gente aprendeu decomposição de vetores, onde a gente pode escrever, um vetor por suas componentes. Se eu tenho aqui um vetor V, isso aqui vai ser igual a Vy e Vx. São a mesma coisa, a gente só decompôs o vetor, certo? A gente aprendeu também movimento retilíneo uniforme, a gente aprendeu também movimento uniformemente variado e disso nasce o movimento oblíquo, certo? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. É só um episódio teste por enquanto, muita coisa vai melhorar. Desculpa se eu me enrolei ou se a explicação ficou um pouco abstrata demais. Mas enfim, é isso. Obrigado. Até a próxima.